nos assistindo agora para acompanhar esse estudo. Hoje nós vamos estudar a primeira carta do apóstolo São João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Antes de começarmos, vamos invocar a presença do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, te agradeço pela oportunidade de estudar a Tua Palavra e peço que o Senhor abençoe a cada um dos que estão assistindo, que eles possam interagir e nós possamos juntos aprender mais sobre a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Teu Filho, que eu te peço. Amém. Vamos ler então os versículos 1 a 5. O que diz de 1 João 5? 1 João 5, 1 a 5. E diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A fé em Jesus é fundamental para a nossa salvação. Sem a fé em Jesus, ninguém é salvo. Jesus mesmo disse claramente que Ele é o caminho. Então a fé que temos em Jesus é a que nos salva, não as nossas obras. Guardamos os mandamentos de Deus por causa da fé. A ordem correta é essa: primeiro a fé, depois guardamos os mandamentos. Não guardamos os mandamentos para sermos salvos, mas porque já estamos salvos. Os mandamentos, João falou que é difícil, que não são difíceis de guardar. E nós tornamos difíceis por causa do nosso pecado. Então, sem Jesus, nós não temos a motivação correta para guardar os mandamentos, mesmo com os mandamentos escritos no nosso coração, mesmo antes de conhecermos Jesus. Até aqueles que não conhecem Jesus têm os mandamentos escritos no seu coração, mas não têm a motivação certa. Então, eles podem descumprir os mandamentos com a total liberdade que eles quiserem, porque eles não têm Jesus falando para eles para guardar os mandamentos, eles não conhecem a palavra de Deus. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos uma liberdade maior ainda de cumprir os mandamentos, de fazer aquilo que Deus manda, fazer a vontade de Deus, amar a Deus e amar ao próximo. Claro que não perfeitamente, porque nós ainda somos pecadores, mas nós temos essa motivação, esse interesse, esse alvo de fazer aquilo que é da vontade de Deus. Os mandamentos de Deus se resumem em amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos. Isso não é pesado ou difícil de guardar, mas por causa do nosso pecado que está em nós desde o nascimento, para nós é impossível guardar perfeitamente. Por isso precisamos do perdão e da graça de Deus que recebemos pela fé somente. O próprio João fala no capítulo 1 que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, para nós não é difícil, é impossível guardar, mas Deus torna leve, Deus torna o nosso fardo suportável para que nós possamos carregar e amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Então se torna corriqueiro, se torna normal, uma nova vida. Nós temos uma nova vida, uma nova mentalidade. Então a gente quer amar a Deus e quer amar o próximo. Isso não é pesado, isso não é difícil, isso é fácil de acontecer para quem tem a mente regenerada. Mas aí vem o pecado sempre querendo nos tentar e dizer mentiras para que nós possamos acreditar nas mentiras do diabo. Mas nós vamos sempre dizer não ao diabo e vamos seguir a Deus, porque Deus está conosco e está nos abençoando. Mesmo que nós tenhamos desvios, tenhamos quedas no caminho, nós sempre voltaremos, porque Deus está nos abençoando. João aponta a fé como a vitória que vence o mundo. Isso significa que é pela fé que nós recebemos os benefícios da obra de Cristo. Pela fé temos confiança de prosseguir, mesmo com tantos desafios e ventos ao contrário.
prosseguimos crendo em Deus, crendo na Bíblia como a palavra de Deus, crendo no amor ao próximo, mesmo que tudo indique que não deveríamos fazer isso. O mundo sempre tem argumentos dizendo, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela tem erros. E aí mostra um monte de coisa que parece que é erro, parece que é contradição, mas aí a gente faz uma exegese, um estudo mais apurado da Bíblia, a gente vê que não tem contradição, que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus naquilo que ela se propõe. A Bíblia não é um livro de ciências naturais, é uma carta de amor de Deus para nós. Então nós acreditamos na Bíblia como sendo a verdadeira palavra de Deus, que fala do amor de Deus por nós, que enviou seu Filho Jesus Cristo para nós. Vamos ler os versículos 6 a 9, que diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito de seu Filho. Existia uma seita na época de João que dizia que Jesus era apenas um homem. Ele se tornou poderoso quando ele foi batizado. Ele recebeu uma energia para fazer milagres. Então ele fazia milagres por causa desse poder, dessa energia que ele teria recebido no batismo, segundo essa seita. E que ele não era Deus e morreu apenas como um homem. Ele não ressuscitou, ele apenas ressuscitou em espírito, não como na carne. Ele não é Deus, segundo essa seita. Então João combate essa seita dizendo que Jesus veio em carne, que ele é nascido em carne e que o Espírito Santo dá esse testemunho. Então nós acreditamos que o Espírito Santo dá o testemunho de que Jesus veio em carne, que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Hoje em dia, muitos querem que nós não creiamos na Bíblia, mas adotemos filosofias humanas para explicar tudo que a Bíblia ensina. Nós vamos manter esse testemunho do Espírito Santo contra o mundo e as suas filosofias. Existem teorias que hoje nós chamamos de liberalismo teológico. O liberalismo teológico como movimento já foi embora, já não existe mais. Mas existem restícios, pessoas que têm um pensamento parecido com os dos liberais, que negam a Bíblia como sendo a palavra de Deus e querem criticar a palavra de Deus, querem dar outras coisas como verdades fora da Bíblia. Eles dizem que a Bíblia é imprecisa, que a Bíblia não é toda verdadeira, mas existem coisas que não são verdade e que nós temos que colocar a verdade de hoje, segundo eles. São as filosofias humanas que vão contra a palavra de Deus, e nós temos que rejeitar esse tipo de coisa, né? Muitos podem dizer que Jesus não é Deus, ou que Jesus está preso lá no céu, ele não pode vir aqui na Santa Ceia em corpo e sangue, ele está lá, só a natureza humana está no céu, ele não pode vir aqui na terra. Enfim, são muitas as heresias que as pessoas dizem a respeito de Jesus Cristo, e nós temos que negar essas heresias e continuar acreditando no que a palavra de Deus diz. Vamos ler os versículos 10 a 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Testemunhar de Cristo é parte fundamental da vida cristã. Como filhos de Deus, nós testemunhamos e dizemos às pessoas como é bom ser cuidado por Deus e ser filho de Deus. As pessoas no mundo não querem viver sob a vontade de Deus, mas querem fazer as suas próprias vontades, o que causa muito sofrimento e dor para elas. Nós podemos testemunhar de Cristo para todos e falar como é bom viver sob o amor de Deus. Nós somos testemunhas de Deus e de Jesus Cristo, então nós temos que estar sempre testemunhando e falando para as pessoas
sobre esse amor de Deus, sobre esse amor de Cristo. O Filho de Deus é a nossa vida eterna. Crer nele, confiar que ele está cuidando de nós, é viver eternamente com Cristo. Como dizia Lutero, o céu é onde Cristo está. Se estamos com Cristo, já antecipamos as delícias do céu pela confiança no Filho de Deus. Nós ainda somos imperfeitos e pecadores, mas nós temos o perdão de Deus. E em Cristo nós já temos um gostinho do céu. Nós podemos ter consolo, conforto e paz, mesmo em meio às tribulações, porque Jesus Cristo está conosco. Vamos ler então os versículos 13 a 15. O que dizem os versículos 13 a 15? Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Muita gente considera Deus como se fosse um Papai Noel. Eles tratam o Pai apenas para pedir coisas. É bom que coloquemos tudo sobre Deus mesmo, todas as nossas ansiedades, todos os nossos pedidos diante de Deus. Temos que pedir tudo que está no coração para Deus. Mas devemos saber que Ele só nos atenderá segundo a vontade dEle, não a nossa. Porque nós somos pecadores e nós não sabemos pedir as coisas como deveríamos pedir, não sabemos pedir as coisas que nós deveríamos pedir. Mas quando nós pedimos as coisas que não estão na vontade dEle, Ele não nos atende. Mas quando pedimos coisas que estão sob a vontade dEle, que é a vontade dEle, Ele nos atende e nos abençoa. O nosso relacionamento com Deus deve ir além de pedir coisas, mas desabafar, chorar, rir, tratar Deus como o nosso verdadeiro Pai, não apenas um Papai Noel para pedir coisas. Então nós temos que reconhecer Deus como nosso Pai. Nós podemos chorar, desabafar, reclamar, nós podemos pedir, nós podemos falar tudo com Ele, ter esse momento de oração com o nosso Pai em nome de Jesus. Então aproveita esse momento para falar com o Pai tudo que está no seu coração, e se for da vontade dEle, Ele vai te atender. Vamos ler os versículos 16 a 18. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por isso não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Pois é, há pecados diferentes. Aquela famosa frase, para Deus não existe pecadinho nem pecadão, é muito bonita, mas não é bíblica, não está biblicamente correta. Existem pecados que são para a morte, que são os pecados que selam, que ratificam a nossa incredulidade e nos fazem perder a salvação. Pois é, a salvação pode ser perdida. Qualquer pecado que a pessoa cometa negando a Deus e descrendo em Jesus pode ser um indício de um pecado mortal, um pecado que é fruto da incredulidade. E a incredulidade final e irredutível, ela é blasfêmia contra o Espírito Santo e nos leva para o inferno, não tem perdão. Dúvidas são normais, é normal a gente ter dúvida, a gente pode ter dúvida das coisas de Deus, da Bíblia, isso é normal, mas a incredulidade última e irredutível pode tirar a nossa salvação, é isso mesmo. Se você descrê em Deus, você vive uma vida hipócrita, você comete pecados conscientemente, você pode perder a sua salvação, porque você está incrédulo, você está negando a fé em Jesus Cristo, você não está crendo nos mandamentos de Deus, naquilo que você tem que seguir. Uma coisa é não conseguir fazer aquilo que é certo. A gente muitas vezes não consegue fazer aquilo que é certo e a gente peca. Outra coisa é não querer fazer aquilo que é certo, querer fazer aquilo que é errado e arranjar desculpa para isso, arranjar argumento para isso. Isso é perigoso, isso pode fazer com que nós percamos a salvação. O
O cristão não para de pecar, mas não vive pecando. O cristão perde o gosto de pecar. João mesmo no capítulo 1, como já foi falado, diz que quem se considera sem pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso. Todos pecamos, mas nós perdemos a vontade de pecar por causa da regeneração que Deus opera em nós, pela água do batismo e pelo Espírito Santo. Todos nós lutamos contra o pecado todos os dias, por isso temos a certeza da salvação, porque não é o pecado nosso diário que nos tira a salvação, não é pecar que tira a salvação, mas se a gente tiver uma incredulidade irredutível e pecar em nome dessa incredulidade, aí nós temos o perigo de perder a salvação. Mas pecar não, a gente peca e não perde a salvação por causa disso, não é uma sinergia, ou seja, você faz o bem, Deus te aceita, você faz o mal, Deus te rejeita. Não é assim, de jeito nenhum. Você faz o mal, Deus continua te aceitando, continua te amando, continua te perdoando e te recebendo em Jesus Cristo. Mas nós temos que tomar cuidado com os nossos hábitos para que nós não cultivemos uma incredulidade. É a incredulidade que nos faz perder a salvação, não o pecado. O pecado nós temos várias vezes, né? Então nós temos que estar sempre nos arrependendo. Como disse Lutero na primeira tese das 95 teses, o cristão vive em arrependimento, a igreja vive em arrependimento. Então a nossa vida é uma conversão diária, um arrependimento diário, um batismo diário. Vamos ler então os versículos 19 a 21, que dizem os versículos 19 a 21. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. O mundo está caído no pecado e jaz no maligno, ou seja, está posicionado no maligno. As pessoas preferem seguir os seus próprios desejos do que a vontade de Deus. Por isso temos que tomar muito cuidado para não sermos escravizados pelas nossas vontades pecaminosas, assim como o mundo já está escravizado. Mas todos os dias nos convertemos a Deus e vivemos a vontade dele, lei e evangelho, para suportarmos os desafios desse mundo pecaminoso. É um desafio diário, é uma conversão diária, como já foi dito. Então nós temos que estar sempre buscando nos arrepender e tentar de novo, sempre recomeçando na vida eterna que nós temos já em Jesus Cristo. João reafirma que Jesus é Deus e é a vida eterna, que nós estamos na verdade que é Jesus Cristo. Todas as seitas tentam diminuir alguma coisa de Cristo. Nós recebemos Cristo por inteiro, em suas duas naturezas, humana e divina. Reconhecemos que Jesus é Deus vindo em carne e que Ele veio receber o castigo do nosso pecado. Jesus é o nosso Salvador. E João encerra falando para tomar cuidado com os ídolos. Então que nós tenhamos cuidado com a arrogância, o egoísmo, que é a idolatria também, e também com deuses falsos, que nós não participemos de cultos a deuses falsos. Ok? Então esse foi o estudo do capítulo 5 de 1 João. Vou decidir ainda qual vai ser o livro da próxima semana e aí a gente começa a estudar e vocês tomem nota. Vamos orar e agradecer? Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos pela oportunidade que nós tivemos de estudar um pouco mais a Tua Palavra. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, para que nós não caiamos da fé, mas que estejamos sempre juntos a Ti, mesmo sendo nós pecadores. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana, amém.